O assunto agora é o Corinthians, que calou a Arena do Verdão ao vencer o Palmeiras por 2-0. E só o Pascoal, que é o nosso câmera 3 corintiano, acertou esse placar, tá bom? 2-0, ele falou 2-0. O repórter Osmar Garrafa esteve agora há pouco no CT Joaquim Grava acompanhando a quinta-feira do Timão. É isso, Michele. Claro, não poderia ser melhor a quinta-feira do elenco corintiano e da torcida corintiana. E na reapresentação foi o que nós sentimos também. Clima muito bom, o Corinthians vai se consolidando cada vez mais na liderança do Campeonato Brasileiro. Tenha uma ideia, abriu 16 pontos do principal favorito ao título, o Palmeiras. Hoje no gramado, apenas os jogadores que não atuaram os 90 minutos, os titulares ficaram no departamento integrado e depois dessa atividade, Guilherme Arana, que foi o cara do jogo, concedeu entrevista coletiva. E ele, apesar de estar em início de carreira, é um dos destaques da equipe do Corinthians. E ele nos fala se o jogo de ontem foi um dos mais importantes, se não o mais importante de sua curta carreira até aqui. Esse jogo foi muito especial, por ser um clássico também, né? Um jogo que o Brasil para assistir, um Corinthians e Palmeiras. Então eu fico muito feliz, é uma das minhas atuações melhores com a camisa do Corinthians como profissional. Ontem, depois da partida, não sei se você tomou conhecimento, o Cuca disse que o Palmeiras não briga mais pelo título. O Palmeiras briga por vaga para a Libertadores. Ou seja, com 13 rodadas, o seu Corinthians fez com que o Palmeiras chegasse através do próprio técnico e dissesse, ó, o Palmeiras não briga mais pelo título. É uma surpresa muito grande esse tipo de declaração? Sim, com certeza, é uma surpresa. Tem grandes jogadores, tem um elenco muito bom, o Palmeiras. Mas com certeza, o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, né? Você vê, às vezes, o primeiro perdendo para o último colocado. Então, como eu falo, todo jogo a gente tem que entrar com o mesmo pensamento, como uma final. É isso, Michele. No próximo sábado, o Corinthians volta a campo, jogando desta vez na Arena em Itaquera contra o Atlético Paranaense, na expectativa de buscar mais 3 pontos. Amanhã o técnico Fábio Carille deve confirmar a equipe e ele tem problemas. O Pablo deixou o campo com um problema muscular do posterior da coxa esquerda, será reavaliado amanhã, vai submeter a um exame de ressonância magnética e dificilmente vai a campo. Além disso, ele perdeu também 2 jogadores, o Arana, que conversou conosco, e o Rodriguinho. Os dois receberam o 3º cartão amarelo. Na zaga entra o Pedro Henrique, no lugar do Pablo, e para o lugar do Rodriguinho, o Marquinhos Gabriel está confirmado, e pela lateral esquerda, Moisés deve ser a novidade do timão. Do CT Dr. Joaquim Grava, Osmar Garrafa, para o Gazeta Esportiva. E jogadores que já atuaram, né? O Pedro Henrique ganhou confiança, o próprio Moisés já atuou. O problema é o Moisés, que não tem a mesma capacidade de marcação do Arana. O Arana, ele fecha muito bem aquela linha, primeira linha, hora com 4, hora com 5, dependendo da situação do jogo. E também tem uma presença ofensiva muito forte o Arana. Passes precisos, na assistência, nos cruzamentos. Mas ainda assim é um Corinthians muito forte. E o Marquinhos Gabriel também, quando tem recebido a oportunidade de jogar, tem feito bons jogos. Ele tem uma característica um pouco distinta do Rodriguinho. Talvez até ele jogue um pouquinho o Jadson mais pelo meio e coloque o Marquinhos Gabriel como um dos meias que ficam, né, pelo lado do campo. E eu acho um Corinthians contra o Atlético Paranaense favoritíssimo, também não se discute isso. E quando o time está embalado assim, está bem organizado e tudo mais, moral lá em cima, o jogador quando entra, a tendência é ele produzir mais, né? Do que ele normalmente produziria se o time tivesse lá capenga e tal. Você pega o São Paulo agora, cada jogador que entrar sempre vai ter mais dificuldade do que o jogador que entrar no time do Corinthians, é óbvio. Claro. E aí o apoio é tão grande, o Corinthians tem a melhor média de público do campeonato brasileiro. 36 mil aproximadamente a média do Corinthians. Já tem praticamente 30 mil vendidos para o jogo de sábado. Agora... A torcida tá eufórica com o time. E o Flávio fala que que o time uma hora vai começar a perder e tal. Eu não acredito nisso, também tá? Não, é um time muito regular. Comprometido, regular. Você poderia, por exemplo, eu acho que tem um jogo-chave aí. Corinthians e Vasco. Corinthians abriu 2-0. Tomou 2 gols do Luiz Fabiano em 2 minutos. Se tivesse com esse problema psicológico de sentir, ali o Corinthians sentiria. E o Corinthians não, ele teve cabeça no lugar, foi lá, administrou e fez mais 3 gols. Quer dizer, é um time também que está com a confiança em alta,
sabe o que tem que fazer dentro de campo. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Pode até perder, de repente a gente está segurando um empate em 0-0, sei lá, uma bola alçada na área, pode tomar um gol no final do jogo e não conseguir. Pode acontecer, mas eu acho que vai perder uma aqui, outra ali. Quer dizer, quem está correndo atrás do Corinthians, tipo Flamengo, Santos, Palmeiras, vão ter trabalho para secar. Porque o haja energia. Não é sorte, é trabalho. É isso trabalho. daí tudo, né? Não é sorte, o Corinthians não está com sorte, está com trabalho e comprometimento.